não será novidade para ninguém. Salva esse vídeo, guarda aí para você, porque o que eu vou falar para você agora sobre a situação do Gerson, tá? Olha só, aonde a fumaça, há fogo, nação. Aonde a fumaça, há fogo. Esse negócio de não chegar proposta por Gerson, por parte do Flamengo, por parte do Zenit, é tudo acuminado, é tudo arrumado. O pai do Gerson soltou uma bomba nesse podcast aí agora no meio de semana. Eu inclusive vou deixar aqui para você uma parte desse podcast para você acompanhar os pais do Gerson, pai e empresário de Gerson, cobrando valorização do Flamengo. Inclusive ele detonando aí que largou tudo, comissão, salário de Gerson, comissão que também ele tinha para receber, para vir para o Flamengo, e ficou combinado entre a diretoria, na verdade a antiga diretoria, né? O Gerson se performasse, ele poder ali valorizar o Gerson. E ontem o Vene, ele publicou um negócio aqui, cara, que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, né, na chegada do Maracanã, do Flamengo no Maracanã: Gerson pensando na proposta do Zenit. Contém ironia. Será? Vou falar sobre isso com vocês. A venda de Lohan também, que está sendo sacramentada, apenas um empecilho para ser sacramentada. Felipe Luiz falou sobre o mercado da bola. Foi perguntado: será que Felipe Luiz pediu alguém ao Zé Boto? Fica ligadinho que eu vou trazer todos os detalhes para você. As palavras de jogadores também que reclamando muito desse gramado do Maracanã. Um absurdo. 0-0 Flamengo, 0 para Flamengo e Fluminense. O jogador do Fluminense reclamando, jogadores do Flamengo reclamou. Fala sobre isso. Próximo jogo do Flamengo, preparação, folga do elenco. Fica coladinho comigo, então não perde nada. A partir de agora eu vou trazer todos os detalhes para você. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começa aqui falando sobre a fechamento da rodada do Campeonato Carioca de número 9, a 9ª rodada. Ontem aconteceu 2 jogos: Flamengo e Fluminense, Boa Vista e Portuguesa. Deu empate. Flamengo e Fluminense 0-0, Boa Vista e Portuguesa 2-2. Hoje tem Maricá e Bangu, Botafogo e Madureira, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Amanhã, Sampaio Correia e Vasco da Gama, fechando aí a rodada de número 9. Hoje o elenco do Flamengo ganhou folga após esse empate de ontem. Folga hoje nesse domingão. Amanhã o elenco se reapresenta no CT do Ninho do Urubu para iniciar a preparação para o próximo jogo e próximo clássico contra o Botafogo. Jogo que é válido da 7ª rodada, que está adiado. Acontece agora na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Ontem, no Maracanã, a gente viu ali muita reclamação dos jogadores sobre o gramado do Maracanã. E não é para menos, gente. Agora precisa ser resolvido. Flamengo e Fluminense, que os dois administram o Maracanã, precisam agir. Se deixar e não fazer nada, não se movimentar para nada, vai continuar do jeito que está. A gente viu muitas reclamações, não só de jogadores do Flamengo, e além disso, né, reclamação da bola também, tudo e muito mais dessa bola do Campeonato Carioca. O próprio Felipe Luiz já falou sobre isso também. Mas teve reclamação de jogadores do Flamengo, jogadores do Fluminense, inclusive o goleiro Agustin Rossi, goleiro do nosso Mengão queridão. Ele falou o seguinte: olha só, a gente sempre tenta fazer o que viemos treinando, mas a bola, o campo e o calor fazem a diferença. A gente tenta fazer o nosso trabalho, mas o kick da bola, olha só, a bola também muda muito. Temos que continuar evoluindo e trabalhando. Ainda estamos no começo do ano, precisamos seguir nessa busca que o Felipe Luiz quer: um time protagonista, ofensivo e que faça gols. Disse aí o goleiro do Flamengo, Agustin Rossi. Já o Léo Pereira, ele falou o seguinte: o gramado está bastante duro, dói a sola do pé e a coluna, mas é o que a gente tem. Mas é o que a gente tem, disse o Léo Pereira. Então, gente, diretoria do Flamengo, diretoria do Fluminense, se reunir,
com essa empresa que trocou o gramado do Maracanã, fez um novo plantio agora em janeiro para deixar prontinho, e fizeram na verdade aí um acaba jogadores, né? Acaba jogadores. E a gente viu ontem que foi um clássico Flamengo e Fluminense, e que teve reclamações dos dois lados, porque o lateral do Fluminense, Guga, ele também se pronunciou, falou até sobre a lesão do Thiago Silva, e ele falou o seguinte: olha só, o campo está muito duro. Todo mundo saiu falando, tanto o time do Flamengo quanto o nosso. O Thiago Silva sentiu as dores na sola do pé por conta do campo. Tá aí, né? Agora é o que eu falo, se não fizerem nada, vai continuar aí do jeito que está. Próximo jogo, Flamengo e Botafogo no Maracanã. Próximo jogo do Flamengo, depois de Botafogo, Flamengo e Vasco no Maracanã. E depois Flamengo e Maricá também no Maracanã. Então vamos agir e resolver essa questão aí do gramado do Maracanã. Flamengo nesse exato momento está na segunda colocação, pode ser ultrapassado sim, até porque ainda tem jogos para acontecer, mas o Flamengo nesse momento é o segundo colocado com 14 pontos. Volta Redonda que ainda joga, né? Volta Redonda joga hoje contra o Nova Iguaçu, está aí na primeira colocação com 16 pontos, Flamengo com 14 na segunda. Pode aí o Volta Redonda chegar a 19 pontos. Flamengo, dependendo do resultado dessa rodada, Flamengo vencendo o Botafogo na quarta-feira, o Flamengo pode aí encostar na liderança. Então torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Folga hoje, amanhã começa os trabalhos pensando aí nesse clássico. O técnico Felipe Luiz foi ali questionado sobre a ausência de alguns atletas, como a Arrascaeta, jogadores que ficaram de fora. E o Felipe Luiz, ele mandou a real. Eu vi que muita gente aí, né, tratou essas palavras de Felipe Luiz, posso falar assim, até como uma desculpa. Mas, gente, o Flamengo não vai jogar todos os jogos bem. O Flamengo não vai jogar todos os jogos em alto nível. Uma hora vai oscilar um e outro ali. E o Felipe Luiz falou o seguinte: olha só, nosso principal objetivo é cuidar dos jogadores. Eu não vou matar ninguém no Carioca, se isso custar o meu trabalho. Azar. Disse aí o Felipe Luiz, e ainda falou: vai trabalhar, preparar os jogadores para chegarem no Brasileirão, sim, todos preparados. Campeonato Carioca, Felipe Luiz trata como uma pré-temporada, diferente do ano passado, que colocaram o Campeonato Carioca como prioridade. Campeonato que não deu premiação nenhuma ao Flamengo e não vai dar de novo esse ano. Novamente a mesma coisa. Felipe Luiz está certo, está fazendo um ótimo trabalho. Ontem não fez um jogo realmente que a torcida queria ver no Maracanã, né? Teve muitos obstáculos. Claro que, como eu falei para vocês, mesmo que seja no gramado 100% aprovado, não vai todo momento fazer realmente o jogo em alto nível. Uma hora vai ali, né, oscilar. E o que aconteceu ontem agora é acertar para o próximo clássico na quarta-feira, agora às 9h30 da noite, contra o Botafogo. Felipe Luiz também foi perguntado sobre a questão no mercado da bola e se teria pedido algum jogador à diretoria para reforçar o seu plantel. Felipe Luiz foi curto, grosso e falou o seguinte: estou feliz com o grupo que eu tenho na mão. Claro que sempre atento às oportunidades no mercado. Tenho conversas diárias com o Scout e Boto sobre saídas e chegadas de jogadores, mas não pedi ninguém. Não pedi ninguém. Garante aí Felipe Luiz. Falando sobre saída de jogadores, fala sobre a situação do Lohan. A informação que temos é que apenas um detalhe trava aí a saída de Lohan, mas que deve acontecer logo em breve. A informação é que o que está ainda travando finalizar a venda de Lohan ao CSK são as garantias financeiras. O Flamengo não aceitou a primeira e fez uma nova solicitação. O assunto, inclusive, está entre os departamentos jurídicos das equipes. A operação está perto de fechar. As partes entendem que isso é questão de tempo para se resolver. O contrato do meia atacante com o clube russo, contrato do Lohan com o CSK, será de 5 anos. Essa é a informação que temos. Então vamos aí
ver o que deve acontecer, torcer para que dê tudo certo, né? Lohan consiga mostrar seu bom futebol aí, que é um garoto promissor. Se não tiver de ir, tá no sub-20, vai ajudar o sub-20, vai ter Libertadores sub-20, também vai ser bom, mas o negócio está muito bem caminhado para acontecer a venda de Lohan. Agora eu quero falar aqui sobre um destaque, sobre a saída, possível saída de 2 jogadores do Flamengo considerados titulares absolutos. Situação do Gerson e o Wesley. Eu vou explicar para vocês a situação do Gerson, mas não se assustem, tá? Não se assustem se caso Gerson e Wesley deixar o Flamengo na próxima janela no meio do ano. Eu separei aqui um vídeo aqui do pai do Gerson, mas ontem o Vene Casagrande colocou o seguinte: chegada do Flamengo no Maracanã, Gerson pensando na proposta do Zenit, contém ironia. A diretoria do Flamengo recusou, né? Negou, perdão. A diretoria do Flamengo negou. Chegou proposta do Zenit. E depois, com horas depois, o Zenit foi lá e também negou. É curioso isso, gente. Porque a diretoria do Flamengo, essa nova gestão, ela trabalha com sigilo. E a gente sabe, aonde a fumaça, há fogo. Aonde a fumaça, há fogo. E o pai do Gerson vem aí mandando em um podcast, cobrando valorização do Gerson no Flamengo, quando acertou com o Flamengo, deixou o futebol europeu, veio para o Flamengo. Ele inclusive perdeu de receber comissões para acertar com o Flamengo, mas tinha promessa que o Gerson se performasse, o Gerson receberia uma valorização salarial, tudo e muito mais, o que não está acontecendo, e o Marcão está cobrando. Já existe aí várias, né, posso dizer assim, opiniões sobre as palavras de Marcão. Será que o pai de Gerson quer tirar o Gerson do Flamengo? O que você acha sobre isso? É por isso que eu falo, não se assustem, tá? Não se assustem. Mesmo com as palavras do Marcão, a diretoria do Flamengo não se movimentou para nada. Segue na mesma. Mas olha só o que o pai do Gerson falou. Vamos lá. No Flamengo, para Gerson vir para o Flamengo, filho, o Gerson teve que abrir mão de salário dele, teve que abrir mão tudo, praticamente. É coisa que eu não sei se essa diretoria sabe, que ele deve saber sim, entendeu? Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria. Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto? Então tá. E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson tá se doando, o Gerson foi convocado, tá jogando, o Gerson, ele tá fazendo o que ele tem que fazer, porque ele é o profissional do clube. Com direito a ser capitão ainda. E agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. O Gerson hoje tá cobrando a valorização do Gerson. Eu digo isso para os torcedores, porque se amanhã ou depois acontecer qualquer situação de porventura nós resolvermos ir para outro clube, a gente pode ter certeza que nós vamos no intuito de, primeiro, vou ser sincero para vocês, o Flamengo precisou, digamos assim, poxa gente, chegou a proposta, Marcão, poxa, o Gerson, caramba, vai embora e tal. O Gerson, foi bom pra ele também? Não tem jeito, tem que ir. O Gerson vai fazer 28 anos, cara. Então, eu sou funcionário do Gerson. Eu sou funcionário do Gerson, cara. Como eu deixo para os torcedores, eu acho que o Gerson, ele já mostrou para todos o quanto ele é Flamengo. O que você achou sobre essas palavras do Marcão, pai e empresário do Gerson? Sinceramente, deixa aqui nos comentários a sua opinião. É complicado, né, gente? Complicado, né? Tomara que isso não venha desestabilizar o ambiente do Flamengo, tá? O Gerson siga focado no Flamengo. Só que, como eu já mencionei para vocês, depois dessas palavras do senhor Marcão, o Flamengo, a diretoria, não se mexeu para nada, não se pronunciou para nada, tá? Até porque esse acordo foi feito com a antiga gestão, mas o Gerson tá jogando bolão. E a gente perdeu o Gerson, perdeu o Wesley.
cara, nessa altura do campeonato, sinceramente, vai ser um tiro no pé. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.